Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos já fazer menção da palavra de Deus para que vocês possam se assentar. O texto que me foi proposto na data de ontem, livro do profeta Miqueias, o profeta menor, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 15. Como nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhe mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Elas colocarão sua mão sobre sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpente e sairão dos seus buracos como verme da terra. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Por bondade, tome o seu assento. Meus irmãos, eu quero externar a minha alegria de por mais uma vez voltar a essa casa, pastoreada pelo pastor Henrique, que é o meu xará, e que hoje tem a responsabilidade de cuidar do meu filho e da minha nora espiritualmente. Faço-me acompanhado do evangelista Joselino, do presbítero Jean e do diácono Igor. Fazem parte também do ministério ao qual o Senhor tem me confiado lá em Realengo. E eles me deram a honra de poderem estarem aqui comigo nessa noite, já que os três são pregadores itinerantes. E quando o Jean veio aqui à frente, o diácono Igor disse: diga para ele que quem vai pregar é você, que ele não te botar na prova. Eu fiquei bem olhando para ele, porque se ele me põe na prova, amanhã é bom. Então você foi um servo obediente. Eu ia vir dirigindo, o evangelista Joselino disse: deixa o seu carro aí, pastor, que hoje quem vai ser seu moço sou eu. E eles me trouxeram, né? E é uma honra poder me fazer acompanhado desses homens de Deus, que são homens obedientes, aquilo a qual o Senhor tem me direcionado naquele local. Trago um abraço da minha esposa, irmã Andréia, ela não gosta de ser chamada pastora, que ficou em casa, está muito frio, né? Depois de um dia de trabalho, ficou lá fazendo a janta para que quando eu volte, Magno está ali, sabe que o pai dele gosta de jantar. Quando eu volte, a janta esteja lá preparada. Mas sem mais delongas, nós estamos aqui diante de um livro que é pouco mencionado em nosso meio. Eu, durante esses 25 anos de evangelho, para 26, eu vinha falando com os homens de Deus dentro do
carro que eu não me recordo a última vez que eu preguei sobre Miqueias. Minha Bíblia que eu estou usando aqui, ela deve ter uns 3 anos, e ela está rabiscada em alguns versículos de Miqueias. Isso é um bom sinal que durante esses 3 anos eu passei por aqui. Mas para poder falar do profeta Miqueias, permita-me voltar um pouco dentro da história, porque a gente vai ver dentro desse livro falando de corrupção, de desobediência, mas a gente também vai ver falando de juízo, misericórdia da parte do Senhor. E quando nós falamos de desobediência e de corrupção, a gente pode observar no tocante à história que desde o início, lá no Gênesis, e propriamente no Éden, ocorreu o primeiro sinistro, aonde uma ordem que havia sido dada a Adão, que poderia desfrutar de tudo o que havia naquele paraíso, mas que não deveria meter a mão em único fruto, aquele conhecido entre nós como fruto da ciência do bem e do mal, e se permitindo ser persuadido pela sua companheira, pela sua disjuntora, ele comete algo que não deveria cometer. E isso é gerado uma sentença sobre aquele casal e sobre a vida daquele animal conhecido como serpente, e também persuadiu a sua esposa. O grande problema é que muitas das vezes a gente para ouvir quem não deveríamos nem sentar perto. O grande problema, no tocante a isso, é que a gente dá muita vazão em diálogo, em aproximação de quem a gente não deveria nem se aproximar. E o problema de Eva foi dar ouvido à serpente. Porque tem gente que prefere ouvir serpente do que ouvir Deus. Então, ocorre o primeiro sinistro em gênero de corrupção. A gente vai ver que eles caem. E caindo tem uma sentença. Mas Gênesis, capítulo de número 5, vai falar sobre a genealogia, partindo de Adão, até chegar na 7ª, 600 anos depois de Adão, aonde vai ser gerado um homem por nome de Enoque. Enoque, símbolo de piedade e justiça. A gente sabe que está escrito na palavra que Enoque andava com Deus. Se Adão cai, Enoque prova que existe a possibilidade, 600 anos depois, de darmos ouvido ao Criador, andar com Ele e voltarmos para Ele. A gente sempre vai ver dentro da palavra de Deus corrupção, piedade e misericórdia. O Deus de misericórdia. Passando de Gênesis 5, chega-se Gênesis capítulo 6. A Bíblia que eu estou em posse não tem epígrafe, ela é direta, mas se você pegar a tua Bíblia, você vai ver que é o gênero da corrupção humana.
aonde o homem se corrompe com muita facilidade. Porque, infelizmente, existem pessoas que se permitem serem corrompidos para tomar proveito de algo. E quando isso também acontece, existe uma cobrança automaticamente permitida de Deus que encontre esses que se permitem se corromper. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai se arrepender de ter criado o homem. E talvez você me fale, pastor, mas no livro de Número diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Minta ou se arrependa? É que o arrependimento de Deus é diferente do nosso. Deus, quando se arrepende, Deus já tem algo novo e melhor. Lembra-se de Saul? Quando Deus rejeitou o ministério de Saul e foi até diante de Samuel para poder falar o porquê Samuel tinha pena daquele rei, já que ele havia providenciado um mancebo por nome de Davi. Ou seja, quando Deus rejeita Saul, Deus já tem Davi para levantar. Glória! Glória! Então a obra de Deus não para. O chamado de Deus não para. O que Deus tem para poder realizar não para. O que Deus tem para poder fazer não para. Então o arrependimento de Deus é diferente do nosso. E quando nos arrependemos, ficamos acuados pelo canto, reclamando, se lastimando por termos apostado em alguém a qual nós não deveríamos ter apostado. Deus então se arrepende e diz que vai acabar com todo mundo. Levanta Noé. A gente só vai ver Deus fazendo declarações positivas a 3 homens dentro da Bíblia. A gente vai ver Deus fazendo declaração a Jó. A gente vai ver Deus fazendo declaração a Moisés, homem muito manso. E a gente vai ver também Deus fazendo declaração a esse homem que teria a incumbência no período de 120 anos de construir algo inimaginável. A gente sabe que até aquele período ninguém sabia o que era chuva. E eu vejo até pregador falando que Deus estava dando a oportunidade daquele povo se arrepender, vendo Noé construir a arca. Dia desses, Deus falou comigo dentro desse texto: filho, eu não estava somente preparando o povo para poder se arrepender, porque Deus dá tempo. Eu também estava preparando Noé para algo nunca realizado. Então você já precisa, nessa noite, entender que quando Deus tem chamado e tem propósito, Deus pega algumas circunstâncias da vida e pega Deus e escolhe pessoas e gente, porque Deus só trabalha com gente, para poder fazer coisas que até então não existiam. Deus está criando algo hoje, nessa noite, e você precisa aguçar a tua fé e entender que em meio à corrupção, em meio aos sinistros da vida, em meio aos desobedientes, Deus sempre vai levantar alguém com um diferencial para poder fazer o que os outros não estão dispostos a realizar. Glória a Deus. Santo de Israel. A Bíblia vai dizer que acontece o que a gente já sabe. Só sobra a família desse homem.
os seus 3 filhos, Cã, Jafé, Sem, as suas noras. Dali se povoa, ao baixar as águas, a Europa, a Ásia e a África, o mundo antigo. Só que parece que isso já está impregnado sobre o homem, porque aquele a qual Deus fez declaração positiva ao baixar as águas, que ele vai plantar uma vinha e dessa vinha ele vai se embriagar. É que tem gente que se perde no caminho. Se não tiver contato todo dia com aquele que é misericórdia, se perde no caminho. E talvez você conheça alguém que começou muito bem, mas que no meio do caminho se perdeu, se desviou. A Bíblia vai dizer, vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo de número 11. Deus diz que nunca mais vai acabar com o homem porque ele se arrependeu de ter matado todo mundo. E no capítulo 11 a gente vai ver ser formada uma torre chamada Torre de Babilônia, Torre de Babel. Pelo que eu entendo na minha limitação, o primeiro engenheiro da terra por nome de Nimrod. Nimrod, um homem articulado, inteligente. E a Bíblia vai dizer que Nimrod era um protetor. Ele tem liderança no sangue. Em sua veia corre liderança. E por ele ser caçador, conforme a Bíblia nos relata, de bestas feras, ele consegue proteger a população da sua localidade contra esses tipos de bestas feras. Automaticamente ele ganha popularidade, confiança e respeito. Só que Nimrod é um desviado. Nimrod é aquele que arquiteta algo que vai incomodar ao Eterno. Porque tem gente que tem mente para poder pensar só o que não presta. Deus deu uma mente para nós. E muitas das vezes não exploramos aquilo que Deus nos concedeu. Segundo alguns estudiosos, só conseguimos explorar 10% da capacidade do nosso cérebro. E Nimrod explora para aquilo que não é louvável. Para que você entenda quem é Nimrod, ele deita com a mãe, tem filho com a mãe. Aquele que é conhecido como caçador. Mente aflorada para coisas que não prestam. Mente aflorada para coisa determinante da terra. Porque a gente vai ver que a corrupção está generalizada na terra. Ele vai criar a Torre de Babel. E qual é o intuito? Chegar até os céus. Quando existe então da parte de Deus a confusão de línguas. Babel, confusão. Tudo que começa sem direção de Deus gera confusão. Tudo que começa fora da direção de Deus causa desgraça, sinistro. Corrupção generalizada. Eu poderia ficar aqui falando para você diversos textos da Bíblia que vai falar sobre corrupção do gênero humano.
Porque tem gente que tem tudo para dar certo, mas está errado. Você conhece alguém que tem tudo para dar certo e que até começa certo, mas que no meio do percurso se desvia, sai da vontade do querer de Deus? Pois bem, a Bíblia vai nos relatar se tem corrupção e se tem algo que nasce da terra e não prospera, porque tudo que nasce da terra não prospera, tudo que é elaborado pelo campo da mente na terra não prospera. E eu te provo dentro da Bíblia, a gente vai ver que em contrapartida, se tem Babel, também tem Betel. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó, o filhinho de Rebeca, o caçula de Isaac, depois de ter suplantado, e eu acredito que Jacó é aquele que agarra, depois de ter todo aquele alvoroço e recebendo uma direção do seu pai para que fosse para a casa de Betuel, para a casa de Labão, para o irmão de Rebeca, a Bíblia vai dizer que no meio do percurso ele coloca uma pedra para poder reclinar a cabeça no deserto. E o que Jacó ele vai ver? A Bíblia vai ver que ele vai dizer que ele vai ver uma escada apoiada na terra, segurada pelo céu, e na sua visão ele está vendo o anjo subindo e anjo descendo. Mas quando a gente vai estudar o texto, não é o mesmo anjo que sobe, é o mesmo anjo que desce. Deus está dando visão a Jacó que ele ainda não havia visto, presenciado. E só outro homem vai presenciar isso na Bíblia, lá no tempo de Jesus, que é Natanael, anjo subindo e descendo, mas ninguém. Se Babel nasce da terra para o céu e é desaprovado, Betel nasce do céu para a terra, e Deus confirma. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? É que tudo que nasce no céu nasce com a aprovação divina, mas aquilo que se tenta forçar na terra, querendo chamar a atenção do céu, fica reprovado. Nada prospera com corrupção. Nada prospera com deslealdade. Eu queria pregar aqui nessa noite, mas foi me dado esse capítulo de Miqueias. Eu iria falar sobre a mente de Davi, um homem que agiu com corrupção para com Urias, mas que agiu com lealdade para com Jonatas. O problema da história é que tem gente que age com corrupção e não quer se converter. A mente de Davi foi que quando ele caiu na real, ele se arrependeu dos seus atos pecaminosos. E não é à toa o porquê ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. É porque os seus atos são diferentes. Ele não continua cometendo aquilo que a gente chama de iniquidade. Meus irmãos, a gente vai ver no texto de Miqueias, no livro de Miqueias, relatando que Deus ele vai iniciar esse livro de uma forma muito triste e dramática, mas o término dele é de esperança. Esperança generalizada, porque nós poderíamos falar aqui de nação,
Nós poderíamos falar aqui de juízo, de justiça. Mas eu quero me prender um pouco aqui sobre lealdade e fidelidade. Porque a gente sabe que no campo, nos dias atuais, o que a gente vê com mais dificuldade de se encontrar são pessoas leais. E lealdade está escasso no dia de hoje. A gente sabe perfeitamente que a gente convive com pessoas, entra ano, passa-se ano, convivemos há anos, e as pessoas, muitas das vezes, agem de forma desleais para conosco. Quantas pessoas que você apostou confiança e lá na frente você se decepcionou pela deslealdade de alguns que muitas das vezes se aproximaram da gente, ou a gente com o coração aberto resolvemos nos aproximarmos dele. Miqueias, ele vem falando de esperança. E o que a gente precisa entender, que nesse mundo mal que a gente vive nos dias atuais, de pessoas insensíveis, e me desculpe a expressão, de pessoas malignas, aonde poderia semear o bem, se esforçam para poder semear o mal, para poder fazer aquilo que o céu não aprova, e que muitas das vezes nós deixamos sermos persuadidos por essas pessoas, porque a tendência do homem é ter a facilidade de aprender mais o que não presta do que aquilo que presta. É de tentar imitar e ser discípulo mais daquilo que não é do céu do que aquilo que é do céu. A gente vai ver que até o versículo de número 7 é o juízo sobre a corrupção, porque toda a corrupção gera-se um juízo sobre aqueles que o cometem. A gente poderia falar da nossa nação. A Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil é um dos países maiores em número de população de cristãos. E a gente sabe o que está acontecendo em nossa nação. Hoje, então, eu recebi uma notícia que um pastor de uma grande igreja pode ser preso a qualquer momento por pregar a palavra de Deus. E o povo parece que está dormindo e brincando de vir à igreja e brincando de ser crente. E brincando de portar a Bíblia e de botar terno e de vir à igreja aos domingos. A gente vive numa sociedade corrompida, aonde muitas das vezes a igreja deveria ser luz e sal, compartilha daquilo que não deveríamos compartilhar, porque enquanto a gente não aprender a se posicionar, porque tudo que Deus quer é que a igreja no Brasil se posicione, que nós nos posicionemos e que possamos estarmos de joelho, clamando, orando, intercedendo, buscando a face do Senhor, para que a misericórdia dele alcance essa nação. Aleluia! Para que alcance a igreja brasileira. Glória a Deus! Para que alcance a nossa família. Santo. Deus essa semana colocou uma palavra em meu coração. Santo. E muitas das vezes nós treinamos a nossa geração para ser corrupta. Porque os pais que frequentam a igreja, dentro de casa, treinam os filhos para amanhã se desviarem.
falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de irmão, e a criança vai crescendo vendo uma corrupção dentro de casa. A criança vai crescendo, assimilando, entendendo: eu não quero fazer parte dessa geração amanhã. É verdade. Aonde se assentamos em mesas, aonde o assunto deveria ser Bíblia, deveria ser algo que fosse do céu, mas muitas das vezes as mesas a qual nós sentamos, participamos, pastor Henrique, de corrupções. Aí os filhos crescem, chega a fase da adolescência e já não querem mais caminhar, porque foram treinados para serem corruptos, porque deveria criar para poder abençoar. Podendo o teu nome. Fale bem da sua igreja, fale bem do seu pastor, fale bem da sua liderança, fale bem da família. Aleluia. A gente tem uma demagogia enorme, hipocrisia generalizada, de nos colocarmos, muitas das vezes, como pessoas certas, discriminando quem está lá fora. E eu conheço gente que está lá fora, que tem mais caráter do que muitas das vezes quem está aqui dentro. E isso dói. Porque a gente não está preparado para ouvirmos isso. Nós estamos preparados para ouvirmos outras coisas, mas não estamos preparados para sermos tratados o nosso caráter. Púlpitos corrompidos, igrejas corrompidas, bairros corrompidos, porque é muito fácil falar do governo que está corrompido, quando a nossa casa está corrompida. Aleluia. Aleluia. Deus vai levantar Miqueias. Deus quer levantar você. Tem Miqueias aqui nessa noite. Glória a Deus. Faz me lembrar de Jeremias. Jeremias, o profeta mais solitário da Bíblia, conhecido como o chorão. Tudo que profetizava não acontecia. Profeta do caos, descredenciado pela sociedade, porque tem gente que só gosta de ouvir mentira. Infelizmente tem gente que se permite ser enganada. A gente vai ver que Jeremias ele vai profetizar, falando para que o povo se convertesse. Estavam corrompidos, que a grande Babilônia iria entrar, iria saquear, iria envergonhar todo mundo. A geração de Nabonido, Nabopolassar, agora vem Nabucodonosor. E a profecia vai se cumprir. Não foi falta de aviso. Não era que Deus não falava, era o povo que não queria ouvir o que Deus falava. Porque tem gente querendo ouvir o que o homem diz, não o que Deus quer falar. E a gente sabe o que vai acontecer. Vão ser levados para a Babilônia como escravos, vão padecer até Deus levantar o Ciro para poder libertar eles da garra de Babilônia. Agora vê o paradoxo, o diferencial. Deus usa quem se coloca na brecha, porque Ciro não é crente, mas Ciro tem sensibilidade na audição de saber que Deus está falando e levantando ele para um propósito. Aleluia. Deus quer usar os crentes, mas se os crentes não quiserem ser usados, Deus vai pegar alguém lá fora para usá-lo. E sabe qual é a proposta de Deus para Ciro? Está na Bíblia, lá em Isaías. Eu vou te dar os tesouros escondidos da terra, meu filho. Só porque você me obedeceu. Só porque você me obedeceu.
Ou seja, a gente aprende dentro do texto que quando a gente se coloca na brecha, Deus honra. E geralmente a gente entende que quando nós somos novos convertidos, a tendência é Deus usar alguém que é mais maduro, alguém que tenha mais voz, mais experiência. Não! Deus quer usar alguém que se coloque na brecha. Glória a Deus. Deus quer usar você nessa noite. Usar para quê, pastor? Para falar do amor dele. Glória a Deus, aleluia. Para propagar o Evangelho de Cristo. A gente vai ver que do versículo de número 8 vai ressurgir Israel. Preste atenção aqui. A gente precisa entender. A gente precisa sair daqui entendendo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou o tipo de pregador que eu quero que você se emocione. Eu quero que você saia daqui entendendo qual o propósito de você ter entrado aqui nessa noite. Aleluia. Deus trouxe a gente aqui nessa noite para poder falar conosco que ainda dá tempo da gente mudar. Que ainda dá tempo da gente se humilhar. Que ainda dá tempo da gente se converter. Ainda nessa noite. Glória a Deus. Porque do que adianta a gente ouvir uma mensagem onde a gente joga a mão para o alto, a gente corre, onde a gente pula, mas aonde a gente não muda? Santo de Israel. Graças a ti. O texto que foi proposto a partir do versículo 14 e 15 já vai falar sobre a oração pela misericórdia. Você sabia que a gente tem uma ferramenta que pouco usamos? A ferramenta chamada oração. Aleluia. Eu vou repetir, uma ferramenta chamada oração. Eu nunca vi ninguém na Bíblia que orava perder batalha. Eu nunca vi ninguém na Bíblia que clamava, que intercedia, que se ajoelhava, que botava a cara no pó perder batalha. Você conhece alguém na tua família, filho, filha, esposa, que possa estar corrompido e que só não cresceu ainda porque tem um joelho que se dobra, porque tem uma mulher que ora, porque tem uma igreja que intercede? O poder da oração, o poder do clamor. Espírito Santo de Deus. Oração por misericórdia. Espírito Santo. Miqueias sabia o que o povo estava corrompido, envolvido, a nação. Espírito Santo. Não tinha nada para colher, é como fosse colher, não tivesse nada para poder colher. Porque parece que muitas das vezes a gente está fazendo, a gente está caminhando, a gente não vê nada acontecer. A gente faz campanha em cima de campanha, a gente não falta culto, a gente se submete, a gente obedece e a gente não vê nada acontecer. Varão. Terra cala chuva. Serve a enviou. Meus irmãos, uma chave chamada oração. Jesus. Quando eu iniciei meu ministério há 7 anos atrás, Deus falou comigo, o pilar do seu ministério vai ser palavra e oração, mais nada. Graças a Deus. Como na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, onde narram os 30 primeiros anos da igreja, oração e palavra. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam bem assim: culto de oração não dá gente. Os mais audaciosos e gananciosos diziam:
Culto de oração não dá oferta. Culto de oração ninguém quer orar mais. Você tem que fazer outro culto, mas botar culto de oração, você vai se frustrar no meio do caminho. Meu Pai, meu Pai. E a gente fazendo o quê? Perseverando na oração. Graças a Deus. Perseverando na oração. Glória. Continue clamando, continue orando, continue intercedendo. Uma hora Deus liberta, uma hora Deus salva, uma hora Deus abre o céu, uma hora Deus abre a porta, uma hora Deus cura, uma hora Deus entra, uma hora Deus realiza. Glória a Deus, aleluia. A marca da igreja Glória a Deus. é a perseverança. Verdade. A igreja só chegou aqui, até aqui, por causa da perseverança. Quanto mais matavam o crente, mais eles oravam. Quanto mais eles matavam o crente, mais eles oravam, mais a igreja crescia. Mais a igreja se expandia. Mais o céu respondia. E hoje eu vejo um fruto de oração. Amanhã a gente tem culto de oração, onde a gente consegue colocar, sem ligar microfone, sem ligar som, 40 pessoas de joelho, orando. Culto de oração, onde começou lá com 2, 3, 4, e toda quarta-feira 3, 4, 5, 6. E eu creio que daqui a algum tempo nós seremos centenas, porque a marca da igreja é a perseverança. E se tem oração, tem sustento de Deus. Glória. Se você não orasse, você não estava de pé. Se essa igreja não orasse, ela não teria chegado até onde chegou. Deus tem nos dado ferramenta e que poucos sabem usar. O poder da oração, de chamar a atenção, de abrir o coração para aquele que pode resolver problemas. Eu quero jogar esperança dentro de você, embaixo da direção de Deus, nessa noite. Ainda há solução para esse caos. Ainda há solução para esse problema. Orem! Meu Deus. Tem gente que entrega os pontos com muita facilidade, desiste. É verdade. Existem coisas que Deus não se agrada. E uma dessas é daquele que põe a mão no arado, porque ele não é apto de olhar atrás. Ele não tem o direito de olhar para trás. É só olhar para a cruz. É só olhar para o céu. É só olhar para onde vem a redenção, a salvação e a vitória. Miquel vai agora fazer a oração. Oração por quê? Oração por misericórdia. Para que Deus ouça, para que Deus volte, para que Deus faça alguma coisa. Nós temos o hábito de abrirmos o nosso coração para quem não deveríamos abrir. Sentenciamos nós mesmos aquilo que Deus tem para a gente, de forma negativa. Miqueias, ele vai trazer uma palavra de esperança à nação de Israel, e ele vai fazer alusão ao que o povo havia passado no passado. Porque quando o desespero bate, se a gente não tiver esperança em Deus, a gente para. A gente desiste. A gente fica estagnado. Você lembra do Egito, aonde entraram 70? Quando José já é governador depois da prova que vivenciou, e que agora é introduzida toda a sua família para dentro do Egito, com 70,
Mesmo escravo, embaixo da direção de Deus, Deus prospera. Porque eles entram com 70 e saem com aproximadamente 2 milhões de pessoas ao atravessarem o Mar Vermelho. Mesmo embaixo de murmuração, de lamentação, mas embaixo da direção de uma liderança por nome de Moisés, que precisa ter muita paciência e sabedoria e mansidão para conduzir o povo. Porque se o líder não tiver sabedoria e paciência, e por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que presida com cuidado, a gente acaba ferindo quem a gente não deveria ferir por causa de outros. A Bíblia vai dizer para a gente que naquela época também ia ter livramento para eles. Tem uma promessa para a nação de Israel, como tem promessa para aqueles que se voltam para Deus. Quando a gente se volta para Deus, e sem meio termo, a gente se abre de fato para Deus, Deus vem com resposta para a gente, e com resposta de alívio e de esperança. Esperança de quê, pastor? Esperança que tudo vai voltar ao normal. Esperança de quê, pastor? Que aquele vento vai passar. Esperança de quê, pastor? Que Deus está na direção de tudo. Esperança de quê, pastor? Que Ele vai salvar o teu filho da cocaína, vai tirar a tua filha da prostituição, vai pegar aquele beberrão de cachaça e vai trazer para o caminho dele. Esperança de quê, pastor? Que a tua casa vai servir o Senhor. Esperança de quê, pastor? De coisa nova está para poder acontecer. Amém. O Deus que perdoa a iniquidade e as transgressões. Aleluia. O Deus que sonda corações, que esquadrinha almas juntas e medulas, e que sabe de fato o que cada um de nós estamos pensando nesse exato momento. Porque Deus enxerga no escuro. Deus enxerga no escuro. Ninguém foge dos olhos do Senhor. O Deus que vai ter compaixão. E quando a gente fala de compaixão, a gente lembra da cruz. A gente lembra daquele que não pecou e que só veio para servir. Aquele que mesmo disse, aquele que quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e siga. Quando a gente fala de compaixão, de misericórdia, porque nenhum de nós tínhamos direito a nada. A menina dos olhos do Senhor era Israel. E nós fomos enxertados à videira por intermédio de Cristo, que foi levado pela via dolorosa. É que quando a gente lê o texto, a gente não tenta entrar no texto o sofrimento que ele vivenciou e passou para que a gente pudesse estar aqui nessa noite. Quando a gente fala de compaixão, a gente fala do Messias na cruz, olhando para Dimas e dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente fala de compaixão, eu fico a me pensar em Cristo, que foi como ovelha muda ao matadouro, sem reclamar de nada, e que exercita a misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, porque essa é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Darás a Jacó a fidelidade, a Abraão a benignidade que juraste a nosso Pai desde os dias antigos. Deus tem promessa para a gente.
Deus te criou para dar certo. Deus criou essa igreja para dar certo. Deus te formou para dar certo. Olha! Só que muitas das vezes, pastor Henrique, no dia a dia a corrupção tenta nos alcançar. O pecado tenta nos prender. E toda vez que a gente dobra o joelho para orar e pedir perdão a Deus, a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aquela cruz que verteu, aquele sangue que verteu na cruz do madeiro, sangue carmesim, é esse sangue que está sobre a vida da gente, a misericórdia de Deus. A promessa era de benignidade, de bondade, de alegria, de festa, de júbilo, de algo novo. Mas eu não quero entristecer teu coração. Não quero nessa noite. O que me contenta estar aqui é saber que a qualquer momento ele vai voltar. Glória! Aleluia, Deus. Que a qualquer momento a trombeta vai soar. E sabe qual é a minha maior esperança? É me encontrar com Ele nos altos céus. A minha esperança não é possuir um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Eu seria muito medíocre em pensar nisso. A minha maior esperança é um dia poder estar participando da boda do Cordeiro, aonde mesmo Ele vai pronunciar: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que vos já está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a minha maior esperança. Glória a Deus. Porque em um tempo de corrupção, onde se promete tudo dentro da igreja, só não se fala da salvação. E quando eu disse para você que eu não quero te entristecer, é que bens materiais a gente conquista trabalhando. A esperança do povo de Deus é permeada dentro do coração, inflamada, e como disseram aqui, pingando fogo, para que um dia a gente possa chegar no céu e dar um abraço no grandão da Galileia e abraçar ele e dizer: valeu a pena suportar tudo aquilo que a terra oferecia. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não sei o que você entrou aqui nessa noite pedindo, falando, querendo da parte de Deus. E também eu não sei se eu trouxe a palavra que você gostaria de ouvir, mas trouxe aquilo que Deus colocou em meu coração para que fosse falar. O mundo jaz no maligno. A corrupção está generalizada no bairro, no estado, no município. E todos os dias nós vemos no canal de TV alguém sendo preso por causa de corrupção. Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja imaculada, uma igreja pura. E tudo que Deus quer, o maior propósito dele é salvar. Não existe propósito maior do que salvar. Você nessa noite que queira vir aqui à frente para que eu possa fazer uma oração pela sua vida, que sabe que a vida aqui, e é chocante isso, porque tem que romper a barreira para de fato vir. E muitas das vezes, para que algo aconteça, a gente precisa se expor, porque aquele que confessa e deixa encontra a misericórdia. Só que isso é algo, muitas das vezes, constrangedor para a gente. Você quer que eu ore pela sua vida? Vem aqui à frente. Aleluia. Quem quiser ir para o céu, vem aqui na frente.
Quem precisa de Jesus, vem aqui na frente. Ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Deus, eu quero te entregar a vida dos seus filhos. Que abriram o coração para o Senhor nessa noite. E que reconhecem, meu Senhor, que precisam, a partir dessa noite, ter um novo destino. A tua misericórdia alcançou eles nessa noite. A tua mão alcançou eles nessa noite. Que a partir dessa noite seja uma nova história. Que seja uma nova etapa. Que seja, meu Senhor da glória, uma nova história, uma nova vida. Jamais, glória, Senhor. Que o teu sangue possa estar sobre a vida deles. Que a tua obra seja concluída sobre a vida deles. Os teus filhos que querem chegar no céu. Abençoa o teu povo, Senhor. Que o entendimento da tua Senhor seja outro. E que tudo aquilo, meu Pai, que não te louva, seja sentenciado ao inferno nessa noite. E que os céus se abram sobre a vida do teu povo, sobre a vida do teu povo, sobre a vida do teu povo, sobre a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está no seu lugar, feche os seus olhos e permaneça dentro de uma conexão espiritual. O homem de Deus falou muito sobre essa questão de corrupção, que a gente não deve se deixar ser corrompido. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10 diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. O profeta, tomado pelo Espírito, dizia: levantem e andem. Ao invés de vocês se acomodarem, se acostumarem com esse caos, movam-se, movam-se. Ezequiel, diante do vale de ossos secos, ele poderia ficar contemplando aquele vale de morte, aquele exército sucumbindo entre ossos. Ele poderia fazer parte, aleluia, daquele vale de ossos secos, ser mais um morto, que tem a aparência que está vivo, mas na realidade está morto. E o Senhor libera uma palavra para Ezequiel. Como o Senhor disse para Miqueias: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Deus chega para Ezequiel e diz: diante desse vale de ossos sequíssimos, profetiza. Levante a tua mão direita ou esquerda e começa a liberar palavras proféticas. Segura o instrumento. Levanta a tua mão direita ou esquerda e começa a liberar palavras proféticas. Senhor, eu profetizo resgate da vida do meu vizinho. Eu profetizo libertação desse mundo convertido, que está nessa inconstância espiritual. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Eu profetizo salvação na vida do meu cônjuge. Senhor, eu profetizo portas abertas. Senhor, eu profetizo a minha cura, porque a palavra é nessa quinta semana. E
e eu lhes farei maravilhas, segundo a minha benignidade. De mãos levantadas, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, em concordância com aquilo que foi liberado do altar esta noite, nós queremos concordar com esse discurso que nós não nos deixaremos ser abatidos, nós não faremos parte do time dos corruptos e do time dos que já se corromperam, como o Senhor levantou o profeta Miqueias para dizer: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu quero essa noite profetizar sobre a vida de cada crente que entrou por essas portas um despertamento. Desperte do teu lugar, meu irmão. Desperta aí na portaria, igreja. Desperta aí, meu irmão. Entre um vocês e o outro, abre essa boca e dê glória. Ele veio, aleluia, a um abrir de olho e fechar de olho. Dê aleluia, porque quem está vivo, meu irmão, se expressa. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós acreditamos que a terra foi regada, foi adubada, a semente foi plantada e o Senhor está liberando o crescimento. Deus, faz esse homem crescer espiritualmente, faz essa mulher crescer espiritualmente, para que deixemos as coisas de menino e galguemos a maturidade. Em nome de Jesus, diga comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus. Começou na minha vida uma grande obra, e Ele só vai parar depois que essa obra ser concluída. Abre a tua boca e se expresse. Glória ao Senhor. Presente na casa. É o que a gente precisa. Você não precisa de nada, você não precisa de ouro, você precisa da presença. Mas, Senhor, eu preciso de tanta coisa. Esse é o clamor do meu coração. Esse é o clamor do meu coração. Eu preciso de tanta coisa. Mas quando você entra em um nível de sintonia espiritual e você começa entendendo de verdade aonde Deus quer te levar e o que Deus quer fazer na sua vida, você se dá conta que o que você precisa não é de dinheiro, é da presença. O Senhor disse para Moisés, é profético, recebe aí. O Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não vou mais estar à frente desse povo. Eu vou enviar o meu anjo para ir adiante de vocês. Moisés estava num outro nível e ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não daremos um passo sequer em frente. Pode parecer uma rebeldia, mas não era rebeldia. Era a compreensão da visão. Quando o embaçar dos olhos sai, Deus nos dá uma percepção tão detalhista e Ele nos faz enxergar o que de verdade Ele tem para fazer. E se alguma coisa caiu pelo meio do caminho, Deus está fazendo o ferro do machado flutuar. E está vindo para a tua mão, está vindo para a minha mão. O que é meu, Satanás, nada que é meu vai ficar no Egito. Eu já tomei posse da certeza que 2023 não é tempo
tempo de passar